Bom dia, meus queridos irmãos. Mais uma vez quero saudar na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais esse domingo, pela nossa escola bíblica dominical, por podermos estar respirando, acordamos e sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Meus queridos irmãos, eu tenho conversado com alguns irmãos e o que todos têm demonstrado com alegria, e o tema da mensagem desta manhã não poderia ser outro: alegrai-vos no Senhor, em relação a um ano de Covid, um ano se passaram e nós podemos ver que muitas coisas aconteceram. Coisas boas também, logicamente que nós ficamos martelando da questão do Covid, nós ficamos vendo pessoas queridas partirem, nós estamos vendo familiares chorando e nós sabemos que a melhor coisa que nós temos é o dom da vida. E quando uma pessoa parte, traz muita tristeza aos nossos corações. Principalmente, meus queridos irmãos, se essa pessoa ainda não tem o conhecimento da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se é o contrário, se é uma pessoa que tem Jesus no seu coração, tudo bem. Sabemos que ela vai estar com o Senhor Jesus Cristo e isso traz conforto, entendendo nós que logo estaremos com ela lá na mansão celestial. E nós temos muitas coisas para agradecer. Nós temos os próprios irmãos. Pensa bem que maravilha. Sabemos que temos vocês para nos ajudar, vocês para nos apoiar, vocês para nos fortalecer nesses momentos de dificuldades, de lutas. Quero mais uma vez agradecer. Passei alguns dias atrás aí por uma crise de pânico e eu recebi o consolo, recebi o carinho de vocês através do Zap, perguntando como é que estava, como é que as coisas estavam. E eu agradeço a preocupação de vocês, as orações de vocês surtiram efeito. Graças a Deus, já estou bem. E é assim que nós devemos fazer, meus irmãos. E eu acho que uma das coisas nós devemos iniciar fazendo abrir o nosso coração. Muitas vezes há alguns irmãos que se sentem constrangidos de abrir o coração e dizer o que está acontecendo. E muitas vezes até mesmo criticam o pastor ou algum outro irmão por não saber o que está acontecendo com ele. Mas nós não somos adivinhos, nós não temos bola de cristal, até brinco. Quando alguém vem falar alguma coisa assim num sentido, você não sabia disso? Não tenho bola de cristal, ainda não sou adivinho. E quando está passando por algum problema, o primeiro fato olha, eu gostaria que orasse por mim, eu estou passando por determinado problema. E se não quiser contar o problema, não precisa abrir, falar o que é. Mas pedir oração, pedir que estejam intercedendo por ele. E assim é a função da igreja, meus queridos irmãos. Nós temos que olhar e zelar uns pelos outros. E ficamos tão felizes quando recebemos boas notícias. Estamos precisando de boas notícias. E elas estão por aí, elas estão acontecendo. Mas é que muitas vezes, infelizmente, damos mais valor às coisas ruins do que às boas coisas. E eu gostaria que nós pensássemos nessa situação, nessa questão, e dando abertura, lendo o texto aqui de Filipenses capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 4 ao 7, diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo
Jesus. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E o tema da mensagem é este, que nós podemos nos alegrar, mesmo nesta pandemia, podemos nos alegrar, sabendo que tudo o que está ocorrendo está no controle de Deus. Nesses dias, irmãos, de pandemia, não é somente o físico que nos atinge, mas também a mente e o espírito. Como eu disse a vocês agora há pouco, fisicamente eu posso até estar bem, estavam bem, mas as minhas emoções, os meus sentimentos, atingiu de tal maneira que passou a trazer complicação para o físico e para o lado espiritual. Porque quando isso ocorre, a gente fica até mesmo sem vontade de orar, mesmo querendo orar, mesmo estando diante de Deus, mas a gente tem aquele sentimento de que Deus não está ouvindo as nossas orações. E não é verdade. Sabemos que quando estamos passando por esse problema mental, emocional, tem um tempo de Deus. As coisas boas passam e as coisas ruins também passam. E aí nós devemos aguardar, esperar para que Deus nos mostre aquilo que Ele quer. Irmãos, uma coisa que nós temos que aprender nas nossas orações: Deus responde sim, Deus responde não e Deus responde espere. Quando Ele responde sim e não, é fácil a gente aceitar, mesmo que seja um não, a gente trabalha com essa questão e está resolvido. Mas quando Deus diz espere, traz mais perturbação para o nosso coração, porque nós queremos que a coisa seja resolvida, que seja esclarecida, e ali nós não vemos a voz de Deus, ou não vemos a direção de Deus naquele momento, e nós precisamos aprender o esperar de Deus. Olha que Deus disse, esse é o momento, então vamos nos aquietar no Senhor. Muitos têm me passado as suas preocupações, medos, temores, lutas que estão vivendo nesse turbilhão. Até trouxe a mensagem da quarta-feira e falando de uma, posso dizer, uma dúvida que acaba surgindo no coração dos irmãos, que é em relação à salvação. Isso tudo é por quê? Por causa do clima, do ambiente em que estamos inseridos, que estamos vivendo, vendo as dificuldades, vendo as lutas, vendo os problemas aí ocorrendo, vendo as mortes ocorrendo, surge a dúvida da pessoa começa a dizer, mas será que eu sou salvo? E por quê? Porque nós somos humanos, nós pecamos, nós erramos, e aí traz essa dúvida. Mas a Bíblia não diz aquele que é salvo não peca. Pelo contrário, Deus mesmo em 1 João diz, aquele que diz que não tem pecado não se faz mentiroso. E quando pecamos, nós temos que nos socorrer em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E 1 João 2, versículo 1 diz, meus filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecarmos, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo, que é a propiciação dos nossos pecados, e não somente dos nossos pecados, mas do mundo todo. Então, nós vendo a atuação do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, mesmo que a gente passe aí por esses perrengues, por esses problemas, e aí nós comecemos a descansar. Esse é o segredo. Alguns irmãos diziam assim, pastor, o senhor precisa descansar no Senhor. Mas é interessante, irmãos, que nós damos esse conselho e a palavra de Deus nos orienta sobre isso, mas quando nós estamos passando por uma tribulação, quando nós estamos esperando uma resposta de Deus, essa resposta não vem porque Deus está dizendo espere, traz ao nosso coração humano, nós somos humanos, esta ansiedade, essa dificuldade de esperar. Né? Alguns são mais tranquilos, alguns aceitam melhor, outros já são mais ansiosos, como eu, e aí acaba trazendo outros problemas, agravando os problemas. Mas o que nós temos que ver é que
este momento traz muitas dificuldades, muitas temores, muitos medos, e é preciso que a gente comece a olhar com carinho o tempo de Deus. O Covid está ceifando milhares de vidas, mas não é somente as vidas, é o emprego, é a união do casal, é a paz que está sendo tirada. Esse provavelmente deve ser o problema dos demais, a paz que é tirada. Eu conversando com um irmão, ele disse: pastor, o Covid, lógico, trouxe algumas coisas ruins para a minha vida, mas uma das coisas boas que o Covid trouxe é o tempo que eu estou tendo com os meus filhos. E é isso, irmãos. Nós temos que aprender do limão fazer uma limonada. Nós temos que aprender, de um momento ruim, usar para outras coisas boas. Se nós focarmos só nas coisas ruins, nós vamos perder a oportunidade de ver coisas melhores. E esse é o momento de nós podermos aproveitar que estamos presos, que não podemos ter tanta liberdade, muitas coisas, de estar aproveitando mais com a família, passeando com a família. Passeando, que eu estou dizendo, mesmo que seja no quintal de casa. E, se possível, uma volta, um quarteirão, uma voltinha de carro, porque ninguém vai conseguir ficar fechado todos os dias. Mas, na medida do possível, aproveitar esse tempo com a família. Posso falar, irmãos, porque como os irmãos, eu tenho vivido e sentido esses temores. E tenho lido do profeta Abacuque, em especial capítulo 3, e meditado nas suas palavras. E Abacuque, ele diz: porque ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça. E nós temos informações de que o figo era um dos alimentos que mais Israel e Judá gostavam. Aqui no Brasil nós temos muitas árvores frutíferas. No tempo de manga, nós temos as mangueiras carregadas aí pelas estradas. Até perde-se manga porque é muita manga. Jabuticabal. Quando surgiu a oportunidade de eu vir para Jabuticabal, fiquei muito feliz pelo fato, estou indo para Jabuticabal, a cidade da jabuticaba. Eu amo jabuticaba. E qual foi a minha surpresa chegando aqui, descobrir que Jabuticabal não é mais a cidade da jabuticaba. E poucas jabuticabeiras nós encontramos na cidade. Mas Israel era o figo, muitas figueiras. Lembro da passagem que o Senhor Jesus Cristo amaldiçoou uma figueira por não produzir o figo. Nem haja fruto na vide. Outro fruto também abundante em Israel. Da vide fazia o vinho, o próprio fruto em si. Então, Abacuque diz: olha, ainda que a figueira não floresça e nem haja o fruto na vide, e os campos não produzam mantimento. Trigo. Israel, até hoje, é um grande consumidor de trigo. E trigo se faz o pão, faz massas, e nem haja, né? Antes ainda diz ainda que o produto da oliveira minta. Outro produto também que nós sabemos que é muito usado em Israel, o azeite de oliva, e eles usam muito. Então, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, não haja o trigo, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Outro fator também, irmãos, que nós sabemos em Israel, muitas ovelhas, né? Davi, pastor de ovelhas, e não é somente a ovelha, mas também o gado, o bovino, provavelmente galinhas, né? O porco não, porque Israel não consumia carne de porco, mas
provavelmente as ovelhas e algumas aves, e mesmo que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Irmãos, o que nós precisamos entender é que quando Abacuque escreveu estes versos, realmente estava acontecendo. Quando Abacuque escreveu essas palavras, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia invadido Judá e saqueado tudo. Vocês sabem como são os inimigos. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. E Nabucodonosor entrou em Jerusalém, levou cativo o rei, levou cativo os jovens, todos os jovens foram levados, inclusive nós vemos a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônios, mas que foram levados cativos. Não somente eles, mas todos os jovens da época foram levados. Nabucodonosor, ele roubou tudo que tinha no templo, levou todo o ouro, levou tudo que tinha de valor do palácio, queimou, destruiu, derrubou e depois foi para o campo. E no campo também tudo que era gado, que era ovelha, que eram camelos, foram levados, e mantimentos, trigo, azeite, tudo que eles podiam carregar, eles carregaram. E o que não podiam carregar, eles botaram fogo. Tudo que eles não conseguiam levar, eles queimavam. E nessa terra desolada, ficou Abacuque, já um homem velho, e todas as pessoas velhas e crianças. Todos aqueles que não tinham condições de trabalhar, todos aqueles que não tinham força nos braços, ficaram naquela terra desolada, queimada. Total desolação. E Abacuque escreve essas palavras olhando para o campo e não vendo a figueira florescer. Desculpe, irmãos. Não vendo a figueira florescer, não vendo o fruto nas videiras, os campos queimados, destruídos, não tendo mantimento, olhando para o curral, não havendo gado, nem havendo as ovelhas, mas ele conclui: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque certamente está dizendo: Nabucodonosor, você levou tudo de nós. Você levou os nossos filhos, você levou o nosso ouro, a nossa prata, os nossos mantimentos, você levou o nosso gado, mas você não levou a nossa salvação. Você não levou a minha salvação. Nabucodonosor, você destruiu tudo, mas todavia me alegrarei no Senhor. Eu vou exultar o Deus da minha salvação. Meus queridos irmãos, que nós possamos pensar exatamente na questão do bem maior que nós temos, que nós possamos colocar aqui nesse momento de reflexão, de que se o inimigo vier, como aconteceu com Jó, eu fico olhando a história de Jó e me sinto incapacitado para viver o que Jó viveu. Eu acredito que todos nós, quando lemos Jó, pensamos assim, que nós não temos condições espiritual, emocional, de viver o que Jó viveu. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens, ele perdeu a sua saúde, mas Jó não ousou falar qualquer palavra contra o Deus da salvação. E ele pôde expressar: eu sei que o meu Redentor vive. E por isso, irmãos, é a nossa alegria. É o que Paulo está dizendo aqui: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Porque se nós formos nos alegrar nas coisas passageiras, logo essas coisas passageiras passam e nós vamos cair em depressão, cair em tristeza.
Mas quando nós estamos no Senhor, podem vir até as tristezas, podem vir até as tormentas, mas nós vamos estar sempre vendo que o Senhor nos traz a alegria. Paulo, expressando alegrai-vos sempre no Senhor, ele está lembrando de que mesmo que tudo nos sejam tirado, a salvação dada pelo Senhor Jesus Cristo não pode ser tirada de nós. Exultarei no Deus da minha salvação. Esta semana eu estava lendo uma notícia sobre acho que 8 ou 9 bilionários com fortunas acima de 100 bilhões de dólares. Somente esses 8, 1 por 8, são quase 1 trilhão de dólares. Somente 10 homens dá aí quase 1 trilhão de dólares. É muito dinheiro, não dá nem para nós fazermos aqui conta. Somente esses 10 primeiros homens ricos. E aí eu fiquei pensando, interessante, né? Se um deles morrer agora, hoje, quer por Covid ou por qualquer outra enfermidade, o que será esta fortuna em suas mãos? E eu lembrei da passagem do Senhor Jesus Cristo falando àquele fazendeiro. O fazendeiro não era tão rico assim, mas era um homem rico. E ele havia plantado e a terra havia produzido muito alimento. E ele deitou e começou: ó, minha alma, regala-te. Eu vou ter que desmanchar celeiros pequenos, construir celeiros maiores. Eu vou ter que fazer isso, vou fazer aquilo, porque muitos bens eu tenho. E o que Jesus diz para ele? Louco, louco. Porque hoje o Senhor vai pedir a tua alma e os bens que você tem, para quem será? Estava esses dias assistindo um filme com meu pai e a Rosângela, e um homem rico. E ele não tinha filhos, então ele só tinha sobrinhos, e os sobrinhos, uns verdadeiros mortos de fome por herdar a herança do tio. E aí eu fiquei ali pensando também nessa questão. Muitas vezes muito dinheiro traz tanta tristeza. É lógico, é claro, nós temos os nossos sonhos, nós queremos ter um pouco de dinheiro, né, poder comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma chácara, alguma coisa nesse sentido. Todos nós pensamos nisso. Mas muito dinheiro só traz desolação. Desolação. Algumas pessoas dizem: não, o dinheiro não traz felicidade, ele compra. Não, não compra. Ele não compra a felicidade, e muito menos ele compra a salvação. E uma das coisas, irmãos, que nós temos com alegria nos nossos corações é a salvação em Cristo Jesus. Porque esses bilionários, se morrerem, nem a roupa do corpo vão levar, nem a roupa do corpo. Não levaram nada, nada. Nós vamos para as mansões celestiais. Iremos para o seio do Pai Celestial. E isso é o que faz com que nós venhamos a nos alegrar. Irmãos, eu tenho mais coisas para dizer a vocês, mas vou deixar para a mensagem da noite, na continuação de Filipenses 4. Tem muitas coisas que nós podemos meditar e pensar, e aí vai ficar muito longo a mensagem, e vamos deixar para a noite. À noite estaremos falando um pouco mais sobre a alegria da salvação e também não andar ansiosos com coisa alguma, e que a gente vai aprendendo. É claro, é fato que nós passamos por momentos que nós ficamos ansiosos, mas são momentos. E aqui nós não devemos ficar constantemente ansiosos. E nós vamos aprender juntos, uns com os outros, como caminhar nesta jornada na presença do nosso Deus maravilhoso. Que Deus abençoe os amados irmãos, tenham um bom domingo, desfrutem do almoço, desfrutem da comunhão. Nossa escola bíblica é muito gostosa, podemos aproveitar esse momento que faz com que nós crescemos espiritualmente,
E a hora que você estiver logo mais na mesa, ore agradecendo o pão que você tem, ore agradecendo pelo alimento que você tem, ore agradecendo a Deus pelas pessoas que estão ao seu lado, seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos. Ore agradecendo por tudo que nós temos, ore agradecendo porque nós acordamos e respiramos, e ore agradecendo porque um dia todos nós estaremos juntos lá nas mansões celestiais. Deus abençoe os amados irmãos. Oremos. Querido Deus, ó Pai de amor, nós somos gratos a Ti, mesmo pelas dificuldades, pelas lutas que nós temos, pelos temores e ansiedades, mas isso demonstra que nós somos fracos. E quando somos fracos é que somos fortes. E isso faz com que nós cheguemos na presença de Deus, não achando que somos os melhores, não cheios de orgulhos, não pensando que somos o bambambam, não, nada disso. Mas reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo os nossos defeitos e colocando a nossa confiança em Cristo Jesus, esvaziando de nós mesmos e assim podendo ver o quanto que Deus pode colocar em nossas vidas, em nossos corações, agradecendo pela esposa, agradecendo pelo esposo, agradecendo pelos filhos, agradecendo pelos pais, e assim nós podemos caminhar com alegria, agradecendo pelo alimento dia a dia que o Senhor concede e coloca em nossa mesa, agradecendo pelos irmãos que nós temos. Ó Deus, que família maravilhosa, que irmãos maravilhosos que o Senhor coloca ao nosso redor. E assim nós podemos ver que as dores, as dificuldades, os nossos sofrimentos podem ser mais fáceis serem levados quando nós temos um ombro amigo para confiar e para falar de nossas dores. Obrigado, Pai de amor, nós oramos agradecidos por esse domingo maravilhoso, no nome de Cristo Jesus. Amém.